Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Jéssica, eu não vou falar muito hoje, porque eu fiz manutenção no aparelho e a dentista lotou minha boca de liguinha. Peraí, deixa eu ver se tá pra mostrar. Tranquilo. Tá doendo muito. Quando eu falo, dói mais ainda. Então eu vou ficar mais caladinha hoje, tá? Tranquilo. Bom dia, professora. Bom dia. Gente, vamos lá então. Bom dia para todo mundo. Mais um dia aí de aula, né? E hoje eu acabo o sistema digestório. Graças a Deus, né? Que Deus me livre. Tem 50 dias parece que eu tô falando do sistema digestório. Só que é porque ele é muito longo, né? Muita coisa para se estudar. Mas eu acho que hoje eu acabo o sistema digestório. E ainda vai ficar. Deixa eu só olhar da minha agenda aqui. Só uma coisa aqui. É tanta coisa anotada, gente, que Deus é mais. Uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver como é que tá o cronograma aqui de vocês. Acho que semana que vem a gente já faz atividade avaliativa. Deixa eu olhar como é que tá o negócio aqui. Ah, essa semana só tem uma aula. Vamos tentar, vamos ver, mas acredito que nem semana que vem a gente vai fazer atividade avaliativa, mas vamos ver. Gente, então eu tô falando sobre o sistema digestório, acabando de falar sobre ele, eu ainda, se vocês forem olhar no livro aí, ainda tem um pedaço lá que fala sobre alimentação também. Então, ainda tem a parte de alimentos, na verdade, aí no fim do livro. E aí, a gente não vai acabar o sistema digestório hoje, e aí na próxima semana a gente fala dessa parte de alimentos que está no final aí, e depois faz atividade avaliativa. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vou voltar aqui. Então, gente, só recapitulando tudo que eu estou falando, nas últimas aulas, deixa eu voltar aqui para uma imagem que tem o sistema digestório aqui. Nas últimas semanas, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre o sistema digestório. Tirei esse negócio aqui. Sobre o sistema digestório. E aí, o que acontece, gente? Então, a gente tem lá a boca, que ali a boca é o primeiro processo ali, onde acontece o primeiro processo de quebra. Aí, depois vai passar, aí tem faringe, né? Aí vai ter esôfago. Do esôfago vai jogar no estômago, onde quebra alimento ainda mais. E a gente viu que o alimento fica preso ali no estômago mais ou menos por umas 2 horas e meia, para que o estômago quebre. Lá no estômago lá tem o suco gástrico. E lá nesse estômago, então, nosso estômago é quebrado boa parte do alimento para virar aquele caldo. E aí aquilo vai descer lá
para o intestino delgado. Jéssica já começou cedo falando de nojeira, gente. Digestão não é um negócio muito bonito, não. Não é muito legal de ficar falando cedo, não. Mas eu tô falando que é. Eu tô falando que realmente é o processo digestório. O processo digestório é isso, é um negócio meio nojento. E aí, então, gente, passa pela boca, esôfago, cai no estômago, o alimento vai ficar lá mais ou menos umas 2h30, preso ali, e aí ele vai ser quebrado ali e vai mandar lá para o intestino. Última aula eu estava falando sobre intestino delgado. Gente, intestino delgado, então, deixa eu voltar aqui, tá aqui. Intestino delgado, então, tem mais ou menos lá 6 metros de comprimento, então ele é bem grande. Jéssica, 6 metros, 6 metros. Por isso que ele tá todo aí, ele fica todo comprimido ali dentro, ali, prensado ali dentro da nossa barriga, porque ele é muito grande e tem que ficar juntinho ali. E aí, o que acontece lá no intestino delgado? Gente, eu falei para vocês que o intestino delgado é um lugar onde tem várias enzimas. O que são as enzimas? São proteínas, é um tipo de proteína que atua ali acelerando os processos. Então, no intestino delgado, acontece a quebra dos alimentos e praticamente ali no intestino delgado se quebra quase tudo. Sobra pouquinha coisa para o intestino grosso, gente. Então, no intestino delgado ali, é quebrado muita coisa. Em que região aí do intestino delgado que acontece isso? Gente, isso acontece lá no duodeno e no início. Lembra que eu falei? Gente, é o seguinte, o intestino delgado tem 6 metros e ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e ilho. A parte da quebra dos alimentos, a digestão de fato, vai acontecer ali no início, duodeno e um pouquinho do jejum. Então, vai acontecer o processo de quebra nessa parte aqui. Então, no duodeno e início do jejum. E o resto, Jéssica, do intestino delgado, o que acontece nele? Acontece o processo de absorção de nutrientes e energia. Basicamente, a principal função do intestino delgado além dele quebrar, né, é a absorção de nutrientes e energia. É ele que absorve boa parte dos nutrientes que a gente precisa. A gente viu lá que existem os macronutrientes e os micronutrientes. Basicamente, quase que todos os nutrientes são absorvidos por este órgão. Então, ele é extremamente importante. E hoje em dia, a gente tem dado muito câncer no intestino. E é um problema? Sim. Por que é um problema? Porque o intestino é extremamente importante. É ele que absorve quase que tudo. Então, ele é muito importante aí. Deixa eu descer aqui. Isso que eu já falei. Então, eu falei aqui, ó. Então, lá no... Deixa eu voltar aqui, ó. Então, eu falei que acontece o processo de digestão no duodeno em parte do jejum. Só que o que acontece? Quando ele chega lá, já mais no fim do jejum, está praticamente já no jeito para ser absorvido. E aí, o que acontece? Então, os alimentos vão chegar lá até o jejum. Mas o que é jejum? É uma parte do intestino delgado. E aí, já encontra-se na forma de nutrientes. E aí, as paredes do intestino vão absorver esses nutrientes. Vai mandar para a corrente sanguínea. E esses nutrientes vão para onde, Jéssica? Me fala para onde que vai? Célula, gente. O objetivo nosso todinho comendo é o quê? Mandar nutriente e energia para a célula. Basicamente, essa é a ideia. Para quais células? Todas as células do seu corpo. É por isso que tem a corrente sanguínea. A corrente sanguínea, gente, serve justamente para isso. Para levar oxigênio, nutriente e energia para a célula. Porque, basicamente é isso. Para isso que serve o nosso sangue. Então, os alimentos chegou lá até o jejum, vai ser absorvido ali pelas paredes do intestino, vai ser mandado para a corrente sanguínea, e esses nutrientes vai para onde? Nossas células. A célula, desde a célula lá do dedão do pé até o último fio de cabelo. Esse nutriente precisa chegar nessa célula. Deixa eu ver. Outra coisa que é importante, gente, a alimentação, ela deve ser balanceada. Por que deve ser balanceada? Para evitar o acúmulo de substâncias nos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, imagina que você vai lá e come muito açúcar. Muita, e a parede do seu intestino vai absorver aquilo. E aí, na sua corrente sanguínea, o que vai acontecer lá dentro?
que vai ter lá na sua corrente sanguínea? Açúcar. Aí você vai lá, por exemplo, come muita gordura, muita gordura, muita gordura. O intestino vai absorver aquela gordura e aí vai lá para sua corrente sanguínea o quê? Gordura. Sabe o que acontece quando você come muita gordura? Seu intestino vai absorver aquilo vai para a corrente sanguínea e aí acontece, sabe o que a gente chama? Os coágulos. Os coágulos são os entupimentos, digamos assim. Então, por exemplo, quando uma pessoa dá lá um AVC, uma trombose, vocês sabem o que é a trombose? Já ouviram alguém falar, fulano tem trombose? O que é uma trombose? Trombose é quando uma veia entope. E aí não tem como passar a corrente sanguínea. E aí, quando essa veia entope, a maioria das vezes, adivinha por conta de que é, gente? Gordura. Se come gordura demais, entope a veia, e aí o que acontece? Se for na cabeça, é um AVC. Se for no coração, é um infarto. No resto do corpo, geralmente é trombose. Mas a ideia é a mesma, entope veia. E aí, na maioria dos casos, o motivo aí é a questão da gordura. A maioria das vezes o motivo é esse. Então, o que acontece? O intestino, ele vai absorver ali. Se você comer aquela quantidade de gordura, é claro que às vezes o nosso intestino fica sobrecarregado. E aí o que acontece ele vai lá, ele vai absorver ali aquela quantidade de gordura e vai mandar tudo para sua corrente sanguínea. O que você comer demais vai para sua corrente sanguínea e tudo que está em excesso é problema. Então, muito cuidado aí com isso. Falando sobre a saúde do intestino delgado. Gente, a saúde do intestino delgado depende de bons hábitos alimentares, como eu disse para vocês. E aí, se eu tenho bons hábitos alimentares, eu vou ter prevenção de várias doenças intestinais. Hoje em dia se tem aí câncer nessa região do corpo. E aí é perigoso, né? Então, gente, para isso é importante observar como está a motilidade intestinal. O que é isso? Como estão os movimentos realizados dentro do sistema digestório e também como o conteúdo da digestão é processado. A partir dessa observação é possível descobrir os sintomas, distúrbios que estão ali no processo digestório. Ou seja, se os alimentos, por exemplo, passam rápido demais pelo sistema digestório, você está com um problema. Se o alimento passa ali devagar demais pelo sistema digestório, você está com um problema. Então, tem que ter ali um equilíbrio na coisa. Tudo tem que ter equilíbrio na vida, né? Então, se o trânsito intestinal, então, for rápido, for lento, e aí o que vai acontecer? Por exemplo, aqui, eu coloquei aqui, ó. Se os alimentos passarem rápido demais, a digestão e a absorção poderão ser insuficientes. Se passar rápido demais, o seu intestino não vai ter tempo para absorver, você vai ficar desnutrido. Se passar devagar, for lento demais, vai ter absorção de água demais. E aí, o que vai acontecer? Geralmente, quando a gente vai outra nojeira aí, gente. Quando as fezes, gente, tá muito... Aqui tá falando, não é nem eu que tô falando. Tá muito ressecada, muito dura. Significa o quê? Que seu intestino tá prendendo demais água. Isso quem faz é o intestino grosso. E aí, o que acontece? Tá saindo ali ressecado. Ou pode ser também ali... pode acontecer também... de estar muito, as fezes estar muito ali, digamos, aguada, digamos assim. Pode acontecer também. De todo jeito, gente, eu olho para a cara de vocês, é o melhor. Ai, ai. De todo jeito, gente, se vocês forem pesquisar na internet, através das fezes, só de olhar, um médico sabe qual que é o tipo de problema intestinal que você tem. Só de olhar. Ele sabe se o seu intestino está demorando demais, ele sabe se o seu intestino está rápido demais. Eu não tenho essa capacidade, eu não adquiri aí ao longo da vida essa capacidade, até porque eu não preciso disso, mas só aí para conhecimento, a questão das fezes pode ser um indicativo aí do tipo de fezes que você está liberando, pode ser um indicativo de doença e pode indicar aí que seu intestino não está funcionando bem. Mas, enfim, vamos aqui passar, né? Outra questão importante, gente, no nosso intestino, lá você tem uma variedade de bactérias que vivem no intestino.
Jéssica, como assim bactéria? Existe bactéria boa também. Vocês já viram aquela... Eu esqueci o nome do produto agora, gente, mas é um iogurte que passa uma propaganda. Eu esqueci o nome da propaganda. Esqueci o nome do produto. Ele passa assim na televisão, cheio de danos regulares, bactérias que atuam no seu intestino, facilitando a absorção. Nunca viram isso na televisão? Activia? Activia! Isso aí, Activia. O que acontece? O que aquele Activia faz? Dentro dele tem bactérias. Jéssica, bactérias? Sim, bactérias boas, que aí quando o seu intestino está em falta, você tem que repor de alguma forma ali. E aí aquele Activia ali tem isso. Basicamente, eles falam até assim no final. Se não prestar, devolvemos o seu dinheiro de volta. Devolvemos o seu dinheiro. Eu não tenho assim a propaganda, mas exatamente aquilo. Então, essas bactérias, elas têm diversas funções importantes aí. Elas auxiliam na digestão, elas inibem aí o crescimento de organismos nocivos. Então, chegou um organismo lá no seu intestino nocivo, vai te fazer mal, essas bactérias atuam contra eles, defendem contra doenças, previnem contra alergias. Então, manter a microbiota intestinal, manter essa quantidade de bactérias equilibrada é essencial para manter em ótimo funcionamento. É claro, gente, que tem alimentos que tem isso também. E aí você tem ali, por exemplo, ó, você tem, para isso, né, você deve adotar uma alimentação com a presença de alimentos probióticos. O que é isso? Eles contribuem para a absorção de nutrientes. Existe um negócio, gente. Minha mãe tinha muito disso. Um trem chamado kefir. Já ouviram falar na vida? É o trem mais louco do mundo. É um trem assim, é tipo um iogurte. Faz isso. Como é que é? Minha mãe cria esse trem. Não sei se é um bicho, eu não sei direito o que é. É bactérias. Tem que dar banho, cara, nas bactérias. Gente, esse kefir, eu lembro que quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei demais da minha mãe. Esse kefir, gente, ele atua aí, é um monte de bactéria. Ah, Jéssica, bactéria, comer bactéria, exatamente, gente, bactéria é bom. Esse tipo de bactéria aqui é bom para o seu intestino. E aí, o que acontece? Esse kefir, ele é como se fosse um iogurte cheio de bactéria, só que se você, todo dia você tem que, eu nem sei como é que trata o kefir, mas todo dia você tem que ficar tratando o kefir. Como assim? Tira de um recipiente, coloca em outro, eu nem sei como é que faz. Mas minha mãe, eu tinha que chamar ela para dar essa aula, que ela sabe de kefir. E aí minha mãe, ela tinha esse negócio, esse kefir. É como se fosse um iogurte que tem essas bactérias aí, é um alimento probiótico, e aí tem que ficar transferindo de um recipiente para o outro todo dia, tem que fazer não sei o quê, mantendo a temperatura ideal. E aí ele é bom aqui para a questão de facilitar a absorção de nutrientes. E aí aumenta também, ele controla ali a questão das bactérias boas que estão no intestino. Tem também lá os iogurtes que eu falei para vocês. O Activia lá é um iogurte, aí você vai pesquisar, ele é um iogurte probiótico, é um alimento probiótico. Ele tem essas bactérias. Se vocês forem olhar, gente, assiste uma propaganda de Activia para você ver e me fala. Eles estão falando exatamente isso. Ele aumenta a quantidade de absorção do seu intestino, com danos regulares. É um negócio assim que eles falam. Basicamente isso. Leites fermentados também. Você já viu aqueles leitinhos? Eu não sei o nome daquilo, eu acho que não sei se é Yakult. É Yakult, gente, que negócio? Aquilo é leite fermentado. Jéssica, aquilo é bom? É um alimento probiótico, gente. É um alimento probiótico que mantém a microbiota intestinal, mantém a questão das bactérias aí equilibrado. E precisa ter lá? Precisa. Então, a gente precisa manter nosso intestino no jeito para ele aguentar a absorção aí de nutrientes. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Sei que a minha mãe era um enjoo com o tal do kefir. E eu não entendi aquilo. Eu falei, mãe, para que isso? Que essa palhaçada? Gente, a minha mãe era tão doida nesse sentido aí desse negócio do kefir. Então, ela viajava, ela carregava o kefir. O kefir, ela botava na vasilha e carregava o kefir para onde ela ia, porque o kefir não podia ficar sozinho. É um leite, gente, é um iogurte. Só que tem que ficar, todo dia tem que ficar, tira ele de um lugar, coloca em outro, bota na geladeira, tira, não sei o quê.
Pesquisem depois pra vocês verem o que é kefir. E aí, todo dia... Mas, Cretinha, esse leite tá mais com cachorro? É tipo um iogurte? É tipo um iogurte. Ah, E aí, eu sei. É tipo um negocinho que faz queijo, aí você tem que deixar, acho que uns dias, aí depois tem que tirar, colocar na geladeira, que aí vira iogurte. eu não sei, gente. Eu não entendo muito. É muito gostoso, tia. Minha tia fazia lá, quando eu morava com ela fazia, é muito gostoso. Só que você Eu não não pode deixar ele perder. Aí teve uma vez que ela deixou ele perder, teve que jogar fora. Exatamente. É porque, assim, ele é chato. E aí você tem que ficar deixando ele nas condições ideais lá, porque senão ele perde. E aí tem que tira do Tem que ser na recipiente. vasilha de vidro. Eu não sei, gente, como é que funciona o trem, não. Como que tem que fazer para ele viver? Mas ele tem que, para ele viver, meu filho, é chatice. Minha mãe viajava, carregava o kefir. Ela podia ir para a praia, que estava ela lá no avião com o kefir. Era tipo esse nível de neura. Mas, enfim, preocupadíssima. Porque minha mãe, gente, ela sempre teve um problema intestinal. A minha mãe ia no banheiro a cada 2 semanas, se brincar. 2 eu exagerei, mas ele ia no banheiro tipo uma vez na semana e com muito custo. E tinha que ficar no banheiro 50 horas. A gente falava lá em casa que toda vez que minha mãe entra pro banheiro é uma tragédia. Por quê? Ela não sai. Porque o intestino dela não funciona de forma aí adequada. E aí, então, ela vivia tomando esse negócio aí de kefir. Mas açúcar. Oh, tia, é muito bom. Eu nem sei como é que faz, gente. Eu sei que... Você nunca tomou, não, tia? O dela. Uma vez ela falou assim pra mim, leva minha filha pra você cuidar. Eu falei, vou querer não. Porque o negócio é todo chato, o negócio tem que... Não, eu não gosto de coisa que me dá trabalho assim, não. Mas vamos lá, gente. Intestino grosso agora. Intestino delgado, então, a gente já viu lá que ele digere, né? Ele quebra um pouco dos alimentos e absorve. E o intestino grosso, Jéssica? O que sobra para ele? Vamos ver, né? Então, no intestino grosso, o processo da digestão é finalizado com a reabsorção de água, vitaminas e sais minerais. Então, o que o intestino grosso absorve? Água, vitaminas e sais minerais. O resto, proteína, carboidrato, lipídios, quem absorve é o intestino delgado. Então, o intestino grosso aqui é o processo de digestão finalizado nele, e ele vai absorver essas coisas aí. Esse órgão se localiza logo depois aqui do intestino delgado, e ele tem mais ou menos aí 1,5 metros. Jéssica, então os intestinos, se juntar os dois, tem 7,5 metros. Você vê, gente, eu tenho 1,58 m e os meus intestinos têm 7,5 metros. É basicamente isso, só que eles estão bem juntinhos, eles estão bem comprimidos. Então, ele tem mais ou menos 1,5 m, sendo composto por 3 regiões, o seco, colo e reto. É igual o intestino delgado, é um tubo só que ele divide em partes ali. Mas a ideia é que é um tubo só. Então, os alimentos que não foram absorvidos durante a digestão seguem do intestino delgado para o seco, que é a primeira parte do intestino grosso lá. Depois de cerca de 9 horas de trânsito intestinal, então, olha para você ver uma coisa, gente. Olha o quanto demora a digestão. É mais ou menos 2h30 no estômago, mais ou menos aí 9 horas de intestino. Só aí foi 11 horas, gente, para digerir uma alimentação sua. É muita coisa, né? Então, em seguida aqui, gente, então essa região apresenta apenas 5 centímetros e é nela isso que nem é importante. Em seguida, os alimentos seguem lá para o cólon, que é a segunda parte, né, do intestino grosso, e a maior parte do intestino grosso. Essa região, e aí ele vai falar que essa região aí se divide em 4 partes. Os cientistas eles ficam chamando, por exemplo, em vez de falar, não, é só intestino grosso, eles dividem em várias partezinhas, igual o intestino delgado. O intestino delgado lá no tubo não é dividido em partes. O intestino grosso também é. Deixa eu ver aqui. O que é mais importante? Um fato interessante é que cerca de 30% das fezes humanas são constituídas por bactérias vivas e mortas. No intestino tem bactéria, né? Então, boa parte aí das bactérias sai pelas fezes. O restante das nossas fezes aí são sobras de alimentos que não foram digeridas,
como fibras. Fibra é um negócio muito difícil de ser digerido, gente, que pode permanecer por muitas horas na parte do colo descendente. Ali é um pouco acima do ânus, gente. As fezes podem ficar ali por horas. Inclusive, a gente pode segurar lá para não ir no banheiro por horas. Por quê? Porque tem uma região que armazena isso ali. É claro que não pode ficar também muito tempo. Deixa eu ver. A coloração das fezes, gente, pode se modificar de acordo com a alimentação. E por isso deve-se estar atento à presença de qualquer anormalidade. Gente, é o que eu falei para vocês. As fezes diz muito sobre a alimentação do sujeito, diz muito sobre como é que está o intestino do sujeito. Então, basicamente, gente, o que vai acontecer aqui no intestino? Vai ser absorvido água, sais minerais e vitaminas. O que não for absorvido vai seguir para viagem, né? E a viagem aqui agora é reto, ânus e acabou. Acabou a digestão, chega. Então, basicamente, a ideia é essa. Agora eu vou voltar e falar tudo de uma vez só. Então, saúde do intestino grosso. Gente, para garantir a saúde do intestino grosso, é fundamental a hidratação, toma água. Por que é fundamental? O que é que o intestino grosso absorve, gente? Água. Então, é bom você manter a quantidade de água aí, então, ideal. Então, o consumo de água, gente, varia conforme a dieta, o clima, o nível de atividade física praticada por cada indivíduo. É claro que se você é um cara, por exemplo, que todo dia pratica exercício físico, sei lá, corre 5 quilômetros, você vai ter que aí tomar uma quantidade de água muito maior. Por quê? Porque você está perdendo muita água, então você tem que repor essa água lá. No entanto, a falta de água no organismo prejudica inúmeras funções, né? Como a ocorrência de reações. Então, assim, a gente já sabe que, por exemplo, se falta água, as nossas células não funcionam direito, porque dentro da célula precisa de água. A nossa corrente sanguínea, gente, precisa de água. Eu só vou beber água aqui, viu? Bebe água. Eu vou até beber minha água também. Então, a água, por exemplo, atua como regulação de temperatura corporal também. Então, é importante que você tome água na quantidade certa, porque tem que repor lá para o seu intestino. Eu acho que é isso, gente. Aqui também está falando aqui a questão dos exercícios físicos, né? Porque a prática de exercícios físicos ajudam a questão da prevenção de doenças, principalmente nos intestinos. Mas, basicamente, essa é a ideia. Gente, voltando aqui, vou voltar aqui e falar de tudo de uma vez agora. Cadê uma foto aqui do sistema inteiro? Cadê? Aqui. Então, gente, vou até aumentar essa imagem aqui, ó. Aumentei demais. Então, basicamente, isso aqui é o sistema digestório. Então, resumão de tudo que eu falei. Boca. O que a boca faz? Tritura alimento. E aí, o tipo de dente vai mostrar que tipo de alimentação a pessoa tem. Mas a boca tritura alimentos. Então, você tritura através do dente. E na boca também existem várias enzimas que quebram esses alimentos, que vêm lá das glândulas salivares. Ok, passou da boca, a gente passa pela faringe. Depois vai passar pelo esôfago até cair no estômago. O estômago é um pouco abaixo aqui do peito. Ok, caiu no estômago, gente. O que vai acontecer no estômago? Quebra de alimento de novo. No estômago você tem lá o suco gástrico que vai quebrar esse alimento cada vez mais. Beleza, vai liberar lá um líquido para dentro do intestino. Esse líquido vai lá para o intestino. Primeiro o intestino delgado. Na primeira parte do intestino delgado vai ter de novo quebra de alimento. Lá tem vários tipos de enzimas que vai quebrar o alimento de novo. E aí o que acontece? No fim do intestino delgado vai ser absorvidos lá proteínas, carboidratos, lipídios. E aí, ok, foi absorvido, saiu do intestino, vai para onde? Vai para o intestino grosso. E aí, no intestino grosso vai ser absorvido água, sais minerais e vitaminas. E o que sobrar, Jéssica? Adivinha o que vira? Fezes. E aí, acabou o sistema digestório. E aí, você come de novo, e acontece tudo de novo. E por aí vai.
Então, gente, basicamente, essa é a ideia do sistema digestório. Jéssica, demora tanto tempo assim para fazer a digestão? Demora. E quanto mais o alimento, por exemplo, se você só come carne, gente, vai virar, sua digestão vai ser braba. Por quê? Porque carne, por exemplo, demora muito mais para quebrar. E outra, os seus intestinos vai ficar sobrecarregado. Porque ninguém aguenta, nenhum órgão no seu corpo aguenta aí excesso. Excesso nunca é bom, gente. Excesso de nada. Pode ser excesso de água que não é bom. Galera, alguma dúvida? Não. Não. Nenhuma, entenderam tudo que eu falei. Sim. Então coloquem aí, gente, o nome de vocês aí no bate-papo, para a gente encerrar nossa aula, que o Zoom já até falou que está acabando. E quem já colocou está liberado para sair aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tia. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau, tia. Até a próxima aula. Um ótimo dia para a senhora. Vai cuidar do kefir, hein? Arruma um kefir para vocês cuidar.